E aí pessoal, tudo beleza? Então nessa aula a gente vai iniciar o capítulo 26 do David Halliday, onde a gente vai discutir sobre corrente elétrica e resistência, tá? Algumas equações a gente não vai fazer a demonstração, porque não há interesse nesse nosso estudo preliminar, tá? Se vocês quiserem as demonstrações, mande aí uma mensagem que a gente pega e resolve esse problema. Eu faço um vídeo demonstrando cada uma das equações, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, vamos dar início à questão de corrente elétrica. Então nessa imagem vocês conseguem ver um fio de cobre na imagem A e o fio inteiro ele possui o mesmo potencial elétrico. E a gente sabe que mesmo nessa condição aí, esse fio de cobre ele possui um número muito grande de elétrons livres. E esses elétrons ficam se movimentando para todas as direções. Então, se você pudesse medir, através de uma seção reta, né, o número de elétrons que atravessa por um lado dessa seção, teria o mesmo número de elétrons atravessando numa direção e em outra. Tá? Então, não teria um movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Tá? Só que, quando você faz a ligação de uma bateria, como nessa imagem, logo abaixo no visor de vocês, ó, quando a gente estabelece a ligação de uma bateria, a gente provoca um movimento ordenado dessas cargas elétricas, tá? Porém, se vocês olharem o sentido da corrente, o sentido da seta, tá no sentido aqui, saindo do lado positivo e indo para o lado negativo, tá? Esse é um sentido arbitrário, porque inicialmente acreditava-se que as cargas elétricas, que os portadores de cargas elétricas eram positivas e não cargas negativas, como os elétrons, tá? Então foi atribuído-se um sentido convencional para a corrente, como se os portadores de carga fossem portadores de cargas positivas, tá? E aí manteve-se esse sentido, porque não interfere em nada nos cálculos. Então a gente vai manter aqui esse sentido convencional da corrente elétrica, sabendo que é contrário ao sentido real. Outro detalhe interessante, pessoal, é que esse movimento dos elétrons dentro do fio é um movimento muito lento. Tá? A velocidade de deslocamento dos elétrons é muito pequena. Tá, mas se a velocidade dos elétrons é muito pequena, como é que a gente pode explicar que a velocidade da corrente elétrica é muito grande? Tá? Porque, na verdade, o que se movimenta muito rápido é a variação do campo elétrico. Tá? Uma carga provoca, quando ela se movimenta, ela provoca uma variação do campo elétrico e essa variação se transmite para as outras e assim sucessivamente. E essa transmissão é muito rápida. Tá? Então, olha só. Aqui, nessa figura, mostra 3 seções transversais em um determinado material aqui. Vamos pensar que esse material aqui é um condutor cobre, por exemplo. Então, tem uma seção A', que corta o fio aqui. Aqui uma seção B', e aqui uma seção C'. E mostra aqui a representação da corrente elétrica, que a gente está representando por I, tá? E o sentido da corrente elétrica. Perceba então que vai atravessar uma certa quantidade de cargas nessa seção. Nessa seção vai atravessar a mesma quantidade e nessa seção vai atravessar a mesma quantidade. Então não importa como você coloca aqui o corte transversal, o número de cargas que vai atravessar essas seções sempre serão iguais, tá? Então significa que se uma carga dQ passa por um plano hipotético como a linha em um intervalo de tempo dt, a corrente elétrica nesse plano é definido como I igual a dQ dt. Ou seja, a corrente elétrica representa a quantidade de cargas que passa por uma determinada seção de um determinado fio
por unidade de tempo. Para um condutor, né? Não necessariamente um fio, pode ser um cabo rígido. Tá? Então, lá no ensino médio, provavelmente vocês viram essa expressão simplesmente como ΔQ dividido por ΔT para representar a carga elétrica, que também é válida, desde que essa variação aqui não seja infinitesimal. Se eu pegar e jogar esse dt para lá multiplicando, eu posso escrever que dq, né, é IDT, e integrar dos dois lados. Então, eu vou ter que a carga é integral de dq, que é igual a integral de IDT. Tá? Agora, o I não depende do tempo. Então, eu posso tirar da integral. Nessa situação, né? Se for constante. E aí, eu posso reescrever aqui que carga é igual a I vezes o tempo, calculando a integral, que é a expressão que você tem lá no ensino médio. Ela pode ser escrita assim, desde que a corrente elétrica seja constante, ou pode ser escrita dessa forma, quando a gente tem aí uma corrente elétrica variável. Se ela variar com o tempo, aí tem que jogar a expressão aqui dentro da integral e calcular a integral para ver quanto que vai ser esse valor de carga. Perfeito? Então, olha só, unidades no Sistema Internacional de Corrente Elétrica. A corrente elétrica tem o símbolo de ampere, em homenagem a Marie Curie Ampère, que deu inúmeras contribuições aí para a parte de eletricidade, e com isso recebeu aí em sua homenagem, o símbolo para a corrente elétrica. Perfeito? Então, olha só, se em um fio vem uma corrente I0, como está indicado aqui, em um determinado ponto, esse fio se divide em dois, você vai ter que a corrente elétrica vai se dividir em duas partes também. Pela conservação de cargas, pessoal, o número de cargas que está chegando aqui tem que ser igual ao número de cargas que sai. Tá? Do mesmo jeito que um cano cheio de água. Se tiver um cano cheio de água, ele vai chegar aqui, parte da água vai vir para cá e parte vai vir para cá. Mas se vir 50 litros de água aqui, se você somar a saída de água dos dois canos, vai ter que ser 50. Corrente elétrica é a mesma coisa. Se estiver vindo aqui, sei lá, 30 amperes, quando você somar o I1 mais o I2, vai ter que ser os mesmos 30 amperes. Conservação de cargas elétricas. Da mesma forma, nesse tipo de fio, ó. A corrente elétrica está vindo aqui, vai nessa direção e nessa direção, e o I0 sempre vai ser igual o I1 mais o I2. Detalhe importante aqui da unidade, que a unidade de ampere, na verdade, é 1 coulomb por segundo. Tá? E esse 1 coulomb por segundo é chamado, então, de ampere. Perfeito? Sentido convencional. Já comentamos a respeito do sentido convencional da corrente elétrica, né? A seta é desenhada no sentido em que os portadores de carga positivos se movimentam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam no sentido oposto. Aqui tem um detalhe, pessoal, que apesar de ter uma seta para indicar aqui, essa seta só indica o sentido. Perceba que não tem vetor na corrente elétrica, porque corrente elétrica é uma grandeza escalar. Só precisa de um valor numérico e uma unidade para a gente definir ela completamente. Então, agora vamos falar de densidade de corrente. Depois eu volto aqui. Vamos observar essa imagem. Essa imagem representa o fio, tá, com diferentes dimensões. Ó. Perceba o seguinte. Se você pegar e cortar uma seção desse fio aqui e cortar uma seção desse fio, se aqui tiver medindo 10 amperes, por exemplo, quando você medir aqui, vai dar os mesmos 10 amperes. Tá? Ou seja, a corrente é a mesma em qualquer seção transversal que você faça um corte num determinado fio. Mas, no entanto, se você pensar aqui, ó, nessas linhas aqui representando a corrente elétrica,
O que acontece com as linhas nessa região? Nessa região as linhas estão mais próximas, tá? E para representar, para indicar essa diferença, existe uma grandeza chamada densidade de corrente elétrica. E a densidade de corrente elétrica nada mais é do que corrente por unidade de área, tá? Unidade de área da seção transversal de corte do fio. Tá? E essa grandeza, densidade de corrente, ela é utilizada quando queremos estudar o fluxo de cargas através de uma seção reta de um condutor em um certo ponto do circuito. Usamos para densidade de corrente a letra J, que tem a mesma direção e sentido que a velocidade das cargas, que constitui a corrente. Se as cargas forem positivas, a mesma direção e sentido oposto às cargas, se elas forem negativas. E a densidade de corrente é escrita assim, ó, I é igual ao integral de JdA, ou seja, o J tem unidade de corrente por área. Ó, se a corrente é a mesma em toda a superfície paralela a dA, o J também é a mesma em toda a superfície paralela a dA. Ou seja, eu posso reescrever a integral que tinha um produto escalar. Nesse caso, o dA está saindo da superfície e o J também, então os dois estão paralelos, está cosseno de zero no produto escalar, que a gente já viu várias vezes. E a gente tem que o J pode sair da integral e a corrente elétrica pode ser escrita como J vezes A. E a gente tem, então, a expressão para a densidade de corrente, que é corrente por unidade de área. Como a área da superfície é dada em metros, a unidade de J vai ser sempre ampere por metro quadrado. Então, essa é a unidade de densidade de corrente. Perfeito? Na próxima aula, a gente discute, então, um exemplo de aplicação dessa expressão matemática. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço a todos.